cut so deep, but the best is yet to come. We've waited long enough by now. We've got a song, it's time to sing it loud. There's a spark in you and a spark in me, so get up, let's take the lead. You shine bright like a million stars, light up, the world is ours. The world is ours. There's a spark in you and a spark in me, so get up, let's take the lead. You shine bright like a million stars, light up, the world is ours. The world is The world is We sat on the grass on a beautiful day. Don't need any mask, it's a beautiful day. Straw summer hat, it's a beautiful day. The birds in the sky, it's a beautiful day. It's just you and I, it's a beautiful day. Let's keep it alive, it's a beautiful day. We wander the land both near and far. We glow in the night with a million stars. Come follow the light to where we are. Release the bounds of our sorrow. We held our dreams for tomorrow. Safe in the wings of a beautiful day. And I love this feeling and I wanna keep on feeling it. I love this feeling and I wanna keep on feeling it. I love this feeling and I wanna keep on feeling it. May we keep on feeling it, yeah. May we keep on living it, yeah. We wander the land both near and far. We glow in the night with a million stars. A king in disguise, healing every scar. The birds in the sky, it's just you and I. Let's keep it alive, it's a beautiful day. Yeah, and I love this feeling and I wanna keep on feeling it. I love this feeling and I wanna keep on feeling it. I love this feeling and I wanna keep on feeling it. May we keep on feeling it, yeah. May we keep on living it, yeah. Oh.
much before us. Let me hold you. The dreaming days, yeah, they're all over. Our wishes came true. And this could go in 100 million ways. You say, hold me now. You are feathers and I'm gasoline. If this is for real, now run with me. Come what may. 'Cause if you wanted me, why wouldn't you just say so? Just say so. There's no game to play. You can let your heart show and just say so. Hiding in the summer feels like we are getting younger as we go. Let us drive forever in this moment through the wonders of the world. Don't ever let me go. Never let me go. And golden days, they come and they go, but I'll still love you. Remember why we got in this road. Your heart will guide you. And this could go in 100 million ways. You say, hold me now. You are feathers and I'm gasoline, babe. If this is for real, now run with me. Come what may. 'Cause if you wanted me, why wouldn't you just say so? Just say so. There's no game to play. You can let your heart show. Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a todos que já estão aqui aguardando a nossa live. Hoje nós escolhemos um assunto muito bacana de se falar, uma rota muito diferente, enfim, opções muito únicas. E ela vem muito de encontro à proposta que a gente diariamente tem trazido para todos vocês, nossos espectadores. E é com muita alegria, muita felicidade que eu apresento nossos dois convidados do dia, que vieram cheios de novidades, cheios de conhecimento, conteúdo, e a gente espera que a gente possa contribuir muito com todos vocês, dar ideias novas, enfim, trazer vocês para um outro patamar em termos de viagens. Então, eu apresento o Rodrigo, que é da ST Rentals, que representa a Hertz, a Dollar, a Thrift Internacional, e o Alan, que é da Travel South USA. Bem-vindos, obrigada, meninos. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado por nos receber, Daniele. São nossos companheiros, nossos fornecedores, nossos parceiros de turismo enfim, é muito importante ter essa ligação e a gente está trazendo essa ligação também para os nossos clientes. Eu acho que esse é o nosso maior objetivo aí dentro das nossas lives de conteúdo, trazer conteúdo realmente e principalmente mostrar para o nosso cliente que está ali do outro ladinho vendo com quem a gente anda. E a gente anda bem acompanhado. Muito bom. Então vamos lá, por onde vamos começar? Nós vamos falar um pouquinho? Pode, você manda hoje. Bom, então, não, quem manda é vocês, gente. A gente vai falar hoje sobre um conteúdo super legal, que são as road trips pelo sul dos Estados Unidos, mais conhecido, né, Alan, como Rota da Música. Então, a gente vai conhecer um pouquinho quais estados que abrangem essa Rota da Música, por onde se pode passar, o que se pode fazer e se deve fazer.
E, enfim, recentemente eu fiz essa viagem, eu passei por 5 estados. Confesso que foi difícil lembrar todos os nomes, porque, enfim, a gente adormecia numa cidade, acordava quase que na outra. Foi bem dinâmico o nosso passeio, foi maravilhoso, obviamente. E, assim, para mim, foi uma experiência diferente dos Estados Unidos que eu habitualmente estava acostumada a ir. Então, eu sempre fui muito para os Estados Unidos, eu gosto muito de ir para lá, mas o meu roteiro sempre foi Flórida, aí ali um pouquinho de Chicago, Nova York. Fui duas vezes para Los Angeles, mas ali especialmente era um lugar que eu sempre tive muita vontade de conhecer, mas pouco sabia do que se fazer. Então, esse é o nosso objetivo maior hoje, de mostrar para quem está aí ouvindo o que se faz no Sul dos Estados Unidos. O que é essa rota da música? Conta aí para nós, Alan, depois o Rodrigo também vai falar um pouquinho. Claro. Primeiro, obrigado por estar aqui hoje. A Rota da Música, eu acho que hoje é uma das rotas mais buscadas pelos brasileiros, até porque ela é diferente, ela proporciona uma visão dos Estados Unidos, como você falou. Você acabou de fazer uma experiência recente, né? Antes da gente ficar em casa. Aliás, obrigada por todo o apoio. Imagina, quero que todos conheçam. E você fez essa experiência de motorhome, que também já é uma tendência aqui, né? Sim. E a próxima, a Daniela tem que fazer de carro, né? Vou fazer uma road trip. Tem que pegar o carro com a legal. Eu já peguei um carro com a Hertz, chiquérrimo, e olha, quero voltar. Inclusive, é uma das experiências que a gente vai propor hoje, né? Vamos sim. Vamos lá. A Rota da Música, ela é uma das rotas que estão mais no coração dos brasileiros hoje em dia para fazer alguma coisa diferenciada. E a grande vantagem é que o primeiro estado, que vou colocar aqui na ordem como a Georgia, ele é do lado da Flórida, que já é o número 1 do brasileiro. Então, quer conhecer alguma coisa nova, basta pegar um carro e subir. As distâncias são muito curtas. E só para se ter uma ideia, em 2 horas e meia, a gente já está na costa da Geórgia, visitando cidades como Savannah, como ilhas, e em 6 horas, direto, se a gente quiser, a gente está em Atlanta. Então, é uma viagem que não é para ser feita estirão de 6 horas, dá para a gente ir quebrando e visitando muitas coisas no caminho. E se a gente tiver com mais tempo, inclusive parando para dormir em cada um desses lugares. Eu queria pedir apresentar um pouquinho a Travel South. Walter, a gente tem aquele mapinha aí que a gente pode mostrar. A Travel South são... Tá na tela. São 12 estados no sul dos Estados Unidos. Eu não vou falar de todos hoje, mas eu tenho informações para vocês, o que vocês precisarem de qualquer um deles a qualquer momento. Hoje eu vou trazer um pouquinho deles para vocês, especificamente essa Rota da Música, mas eu queria começar com uma sugestão. Já que a gente deve sair e a gente já está programando as nossas próximas férias, eu, por exemplo, estou louco para subir num avião por conta, assim que acabar esse lockdown. Para mim, gente, avião é que nem spa. Eu adoro, eu já sento na cadeirinha, eu já estou viajando a partir da hora que eu vou. Então, eu queria aproveitar que vai cair na época de inverno nos Estados Unidos. E eu queria trazer o nosso primeiro estado, que é novo para mim, aqui no Brasil, que é a West Virginia, que fica lá em cima no mapa. Walter, é muito interessante, né? Porque a gente, quando fala, né, de Alabama, Tennessee, a gente pensa muito na música, na Rota da Música, no country, e aí ter um estado como West Virginia é uma opção totalmente diferente para os nossos clientes, né? O cliente pode aproveitar a Rota da Música e fazer um up, né? Exato. E lembrando que quando a gente fala de Rota da Música, a gente não tem só música, a gente se alimenta de toda a gastronomia do Sul, a gente vai ter acesso a essa música. A West Virginia, por exemplo, é bem focada em música country, inclusive o Brad Paisley, para quem gosta de música country, deve conhecer, que está aí na tela para vocês, é um dos grandes artistas de country, é nascido por lá. O estado é conhecido com os grandes parques nacionais americanos, é belíssimo durante o ano inteiro,
perfeitas para fazerem road trip, para pegar um carro, tá com toda a segurança e viajando por esses lados todos, ou uma moto, ou um motorhome, o que quiser. E, além disso, é perfeito para o inverno, porque ele tem estações de esquis, inclusive estações de esquis no mesmo nível que a gente tem, por exemplo, no Colorado, que o brasileiro já conhece. Então, tem uma opção até mais acessível, diferenciada e muito mais tranquila, perfeita para esses momentos agora que a gente vai querer fazer alguma coisa diferente. Alan, eu gostaria de complementar, assim, que para mim foi uma surpresa muito grande, não só por toda a indústria musical que se faz presente. Realmente, assim, eu fiquei muito admirada com os museus da música, com a história. Parece que as pessoas que nascem lá, parece que elas têm isso muito na veia, assim, muito correndo nas veias. Mas eu fiquei muito impressionada com toda a ligação entre uma cidade e outra, com o que tem nas beiras de estradas, assim, os parques, realmente, como você falou, que você pode descer, tem todo, enfim, tem vários lugares de pontos de observação. Na verdade, a gente parou nos 2 ou 3, que você pode contemplar toda a vista, é uma paisagem muito diferente, assim, daquela paisagem que, por exemplo, quem vai para a Flórida, ou até mesmo quem vai para Nova York tem, porque como é que eu vou explicar? O relevo é muito diferente, a paisagem é muito diferente, e inclusive, assim, vários lugares nesses pontos de observação tem caminhos para você ir na cachoeira, ver quedas, enfim, rios. Eles têm um outro significado em relação à paisagem de rota, né? Acho que talvez esse seja o jeito que eu encontro para descrever. Mas para mim foi uma muito surpresa. Dani e Alan, o que eu acho que é mais legal a gente também citar é que, assim, não é só uma questão de geografia, que é muito diferente, né, da Flórida, mas também a arte, a história desses estados são fantásticos, né? A gente e o brasileiro desfruta tão pouco disso, né? Quando a gente chega, o que mais o brasileiro conhece, né, é o Mardi Gras, mas tem tão mais para fazer, né? A gente hoje vai falar mais sobre rota da música, mas lá tem diversas coisas para fazer, né? Sim, inclusive aí no finalzinho, que eu acho que você vai falar, né, sobre New Orleans, que tem lá os museus dos veteranos, o museu de guerra. Gente, aquilo é realmente uma aula de história, que faz muito parte da cultura deles, mas eles não contam só a parte deles, eles contam a parte do Japão, eles contam a guerra sob a ótica e a perspectiva de vários outros países. Então, assim, eu realmente fiquei muito impressionada com toda essa parte que o Rodrigo acabou de falar, de cultura, de história, e faz parte da história americana mesmo, assim, muita coisa, assim, é muito da cultura americana. Você entende a cultura americana quando você vai ali. Com certeza. Eu quero só acrescentar que, além dessa diferença geográfica, dessa a probabilidade cultural, que é muito maior, é também uma questão de hospitalidade, que a gente não vê nos outros locais que a gente conhece dos Estados Unidos. Vocês vão perceber, e você deve ter percebido, Daniele, quando visitou, que a forma que as pessoas locais nos recebem, o carinho, a forma deles falarem, de interagir é muito diferente. Eu, pelo menos, me sinto sempre muito em casa quando eu visito. É uma alegria, né? Parece que, assim, eles estão felizes por você estar ali prestigiando a cidade deles, e eles realmente tratam com essa hospitalidade muito ímpar, assim. Porque, assim, o americano, ele tem esse rótulo, vou chamar de rótulo, né, de ser frio, assim, e lá eu não senti isso. Eles realmente são muito receptivos e eles realmente, assim, eu imagino, não, eles devem estar felizes porque você está ali conhecendo aquele destino, que é a cidade deles. Com certeza. Walter, posso passar para o próximo, para a Geórgia?
A gente está falando de história, a gente está falando de motivos diferentes para fazer uma viagem. Nesse próximo slide, eu não sei se aparece, que o meu está travado aqui, tá, gente? Eu estou achando que sim. Eu estou pedindo... Na Geórgia, eu queria botar ele como um dos primeiros. Eu falei um pouquinho sobre a opção do esqui, que é super diferente, e a Geórgia serve como um link da gente subindo pela Flórida. Então, é uma sugestão já de uma viagem de carro, que a gente já pode pegar, ver a novidade lá do Minion nova, do que tem de novo do Star Wars, e depois fazer alguma coisa diferente. Lembrando, parque de diversão, esse Six Flags fica a 15 minutos de Atlanta, que é uma grande referência. Para quem gosta de montanha-russa, é o maior nível de adrenalina possível. Vou te falar que quando eu fui no Six Flags, de noite, quando eu fechava o olho, parecia que eu estava na montanha-russa ainda, de tanta montanha-russa. Não contem para ninguém, mas eu amarelo na fila do Six Flags. Tá? 2 vezes eu já saí da... Tô com o Alan. E eu gosto de montanha-russa, porque ali o negócio é para profissional. Outra coisa bacana é que o estado da Geórgia, agora que a gente está com mais tempo, que a gente está em casa, vocês devem estar assistindo muito mais filmes e séries, devem estar mais ligados no que tem de programação. Percebam, esse logotipo da Geórgia na maioria das séries e dos filmes que vocês assistem. Existe uma intervenção do Estado muito forte para a produção cultural, para a produção de cinema na Geórgia. E até mesmo séries ou filmes como Os Vingadores são filmadas no local. E isso faz com que a gente tenha um monte de locais de turismo para visitar enquanto a gente está por lá. Quem não quer conhecer o quartel-general dos Vingadores? Ele nada mais é do que o Porsche Experience Center. Dá para alugar Porsches. Desculpa aí, Rodrigo, mas eu sei que eu Porsche com você também. E conhecer todos esses locais de uma forma muito bonita. Além da série como The Walking Dead, que é uma das mais famosas, com direito a zumbis seguindo o ônibus, né? Seguindo o tour, que é super diferente. Alan, é legal falar que muita gente não sabe que aquele quartel-general é de verdade, né? O pessoal acha que é uma coisa virtual, feita naquele croma, e na verdade ele é real, né? Isso é muito legal. O prédio é belíssimo, tem um restaurante, uma cafeteria assim, com uma vista fabulosa. Mesmo que você não vá dirigir nada, vale a pena entrar para conhecer. Deixa eu aproveitar o Porsche aí, né, Alan? Para perguntar para o Rodrigo, já aproveitar aí para os nossos clientes também tirarem a dúvida, né? Os brasileiros adoram um carro de luxo, um carro exclusivo, um carro especial, um Porsche. E eu queria saber, a Hertz, vocês, enfim, a SG Rentas, tem esses carros aí para a gente locar, para fazer essa rota maravilhosa que o Alan está falando com a gente? Sim, quando a gente fala sobre uma frota especial, a gente está falando apenas da Hertz. A Dollar e a Trix, ela não tem essa frota especial, né? Com a Hertz, você consegue alugar exatamente aquele modelo que você quer. Você sabe, a FRT também tem isso, pode vender isso tranquilamente, né? Que o cliente, quando ele faz uma reserva de outros tipos de modelos, ele não necessariamente vai pegar aquele modelo, porque você faz uma reserva em cima de categoria. Agora, quando é dessas frotas especiais, que são frotas de luxo, frotas de adrenalina, frotas mais verde, né? Que a gente chama uma frota green, você vai pegar exatamente aquele modelo que você quer. E é claro, a gente tem aqueles carros de super luxo, fantásticos, que vocês na FRT podem vender tranquilamente. Maravilha. Eu quero retomar um pouquinho a Geórgia só para falar, a gente estava falando de história e especialmente de história da música, lembrando que a Geórgia e o cinema que eu estava falando tem um filme em particular que eu acho que todos conhecem. Quem não conhece, está no Netflix, é lançamento, dá para ver agora, chamado E o Vento Levou. Lembra exatamente esse cenário daquela casa grande, daquelas plantações de algodão da época e também de uma parte histórica, que é a escravatura, que infelizmente fez parte não só da história americana, como nossa aqui do Brasil também. E isso trouxe essa cultura, essa mixagem de cultura, trouxe
muitas coisas bacanas para culinária e o berço da música americana. Então, influenciou de uma forma muito na raiz mesmo do acontecimento. Ela criou uma identidade musical diferenciada. E a Georgia traz para a gente o Rhythm and Blues, aí na pele do nosso querido, com o nosso tema Georgia on My Mind, e com Ray Charles, e atualmente com o hip hop, que é um hit aqui no Brasil também. Então, esses dois estilos musicais estão muito linkados à história e à cultura do Estado. E isso a gente consegue visitar de uma forma boa. A gente sempre fala mesmo que ali no sul dos Estados Unidos, né, toda aquela hospitalidade que a gente sente aqui no Brasil, é devido ao mix mesmo de nacionalidades que tem, né? Você tem não somente os africanos, mas tem franceses, tem uma descendência muito mix, né, lá, o que é muito legal. Sim. Alguém quer falar alguma coisa? Posso ir para o Alabama? Eu tenho uma pergunta sobre o Vento Levou, entendeu? A gente está viajando aqui com você, Alan. Então vamos, eu cheguei a pegar a caneta para anotar o nome do filme. Não, eu estou aqui também, ó. Gente, tem várias séries e filmes e muita coisa filmada no estado. E se alguém quiser pegar a lista, peguem o Green Book, que foi um filme que ganhou o Oscar do ano passado, e ele faz essa rota com uma visão do negro nos Estados Unidos há anos atrás, que é uma das rotas que está aqui no Alabama, que é a US Civil Rights Trail, é a trilha dos direitos civis americanos, e é fantástica. Não é uma rota para baixo, muito pelo contrário, e a gente está nessa época de empoderamento, de ter as informações de uma melhor forma, e literalmente para aprender a ser um ser humano melhor. Então fica uma viagem ainda mais interessante quando a gente olha por esse ângulo. A Alabama fica do ladinho da Georgia, onde a gente estava falando, também com parques temáticos, com parte de praia. Duas paradas que eu acho obrigatórias, que é o US Space and Rocket Center. Está todo mundo acostumado com a NASA. Nesse local foi onde foi filmado o Estrelas Além do Tempo. É um filme sobre 4 mulheres negras que eram engenheiras. Maravilhoso o filme. É, maravilhoso. E é esse local. Hoje em dia ele não é mais um local de projetar foguetes, ele virou um museu e é um dos únicos museus interativos da NASA, com direito a acampamento para crianças de todas as idades, de astronautas. Então, sai fora da caixinha completamente, vale super a pena a visita. Não sei se você conheceu nessa viagem, Daniela. Na próxima, hein? Promete. Na verdade, assim, né? A gente foi, por exemplo, na Geórgia, nós não estivemos, a gente passou pelo Alabama, mas assim, foi tudo muito rápido e né, muitas coisas ficaram ali para a minha road trip. Vocês passaram mais em cima na parte dos estúdios de música, que é muito legal também, a região de Flórida. A gente saiu da Louisiana, né, e chegamos até o Kentucky. Maravilha. Eu vou falar dele daqui a pouco. Outra coisa da Alabama que é legal, eles estão pegando todas as estradas cênicas e transformando essas estradas mais próprias para passeios de moto, ou motorhome, ou road trips. Então, eles estão tirando o grande fluxo e deixando rotas mais turísticas. Isso para a gente que está visitando, que gosta de parar para tirar uma foto, para comer alguma coisa e tem uma estrutura muito boa, é fantástico. E tem que parar para conhecer o Barber Vintage Motor Shops. Fica na cidade de Birmingham, é o maior museu de motos, tem carros também, do mundo, lindo, né? E vale super a pena conhecer. É um escândalo esse museu. Então fica mais uma dica. E de música, o Alabama nos deixou o berço da música soul, um ícone ou uma referência musical que eu deixo para vocês é a nossa querida Aretha Franklin. Ela é bem... Os estúdios que você visitou, Daniele, tinha bastante história, ela gravou em todos eles, e o mais famoso da região é o Estúdio Fama. Eu trouxe uma camiseta do Estúdio Fama que eu quase sou roubado na rua sempre, porque ela é tão bonita que todo mundo quer
a referência. É bem legal. Quase foi roubado por mim, né? O pessoal não sabe, mas eu e o Alan, a gente é vizinho, então eu passei por ele, me dá essa camisa aqui. Exato. Vamos lá para o Kentucky. Já que você mencionou, Daniela, eu vou pegar o gancho e vou trazer vocês comigo. Pode ser? Alan, só vou pedir para você aumentar um pouquinho teu microfone. O pessoal está falando que está um pouquinho baixo teu áudio. Eu vou falar mais perto aqui, então. Pode Isso, deixar. o pessoal quer te ouvir melhor. Vamos lá. Eu estou pedindo para botar, então, o slide do Kentucky. O Kentucky é um estado que fica mais em cima na Travel South, naquele meu mapinha. Ele fica do lado do Tennessee. É bastante conhecido pelo brasileiro intimamente através do Kentucky Fried Chicken, pela culinária que é bem particular deles. É o famoso frango frito, que é famoso em todos os estados do Sul. É uma comida muito típica do Sul dos Estados Unidos. Eu vou falar de outros pratos diferentes daqui a pouquinho nos outros estados. Mas o Kentucky ele é conhecido por 3 coisas muito fortes. A primeira são os cavalos. É o berço do cavalo de corrida no mundo inteiro, com a corrida chamada Kentucky Derby. Então, é uma das referências e é um local onde eles levam os cavalos para procriarem. Então, eles cuidam do potrinho desde o nascimento até virar um campeão das corridas. Isso vale para o mundo inteiro. Então, vão pessoas do Emirados Árabes, vão brasileiros levar seus cavalos para se procriarem ou para assistirem corridas no local. A segunda coisa é a produção de bourbon. O bourbon é um whisky com um tipo de destilação mais alto e o Kentucky é o maior produtor de bourbon do mundo, ou seja, tem um monte de marcas boas já à venda aqui no Brasil, melhor ainda quando a gente pode ir para lá visitar essas destilarias. E uma dica aqui, para quem gosta de um drink, vocês já devem ter ouvido falar no Moscow Mule, está tão na moda aqui no Brasil. O Moscow Mule é um drink... Só falar não, né? Só falar não, né? A gente já... A ideia é pegar esse Moscow, que é vodka, substituir e fazer um Bourbon Mule. Então, é só substituir a vodka pelo Bourbon, você vai ter um sabor completamente diferente, até porque a vodka não tem sabor, o Bourbon tem, e fica um drink super refrescante, super gostoso, e uma dica aí para vocês já viajarem num sabor diferente. O Alan, não sei porque eu tenho a impressão de que o Kentucky deve ter umas comidas maravilhosas. Conta para mim, o que tem de bom? Sinceramente, qualquer um dos estados do Sul, a comida é muito boa. Aquele detalhe que eu falei da hospitalidade lá atrás, essa hospitalidade lembra de alguém da família de vocês que tem aquela coisa de, que nem uma avó, que você tem que comer, mas tem que repetir, e se você não provar a sobremesa é porque você não gostou. Ali é no Sul, em qualquer um dos locais. Tirando a comida típica, e cada estado vai ter alguma coisa muito bacana, a base da culinária do Sul é o churrasco. E a diferença deles é como eles fazem esse churrasco em cada um dos estados. No Kentucky, eu já dei a dica, né? Eles meio que fritam, a carne é um pouquinho mais frita, e conforme a gente vai descendo, a gente vai ter essa carne sendo processada de uma forma diferente, como, por exemplo, no Alabama, que ela é smoked, ela é defumada. Então, se come muito bem, se come de tudo, e conforme a gente vai chegando mais perto do Golfo do México, mais perto do mar, a gente tem uma produção de frutos do mar, assim, impecável, absurda. Mais uma coisa do Kentucky, antes de eu sair, é o maior sistema de cavernas do mundo. Então, vale a pena, para quem quer uma visita inusitada, tem um sistema de cavernas enorme, vale visitar. E o nascimento de um estilo musical baseado na country music, que se chama Bluegrass. O Bluegrass é a country music unplugged, a country music sem nada eletrônico, ela é meio que cantada ao vivo. E é um barato, eles têm um museu, você me falou, Daniela, que você viu um museu de música. O Museu de Música Bluegrass no Kentucky, todas as pessoas que trabalham no museu são músicos. E enquanto você faz a visita, eles se preparam e dão uma palha, eles tocam para você ao vivo. Eles montam uma bandinha rápida e tocam. Foi uma das experiências mais bacanas que eu já tive em museu e que eu lembro de uma forma assim tão
atual, porque foi realmente diferenciada. Uau, hein? Esse eu não conheci, mas deve ser maravilhoso. Mas realmente, assim, nas ruas, nos barzinhos, nos restaurantes, tudo tem muita vida, muita música. Às vezes tem bar com 3, 4 andares, né? Que cada andar é um estilo musical, é uma banda que está tocando. Então você entra de um, sai em outro, entra em outro. Então, assim, é muito vivo. Como eu falei antes, assim, tá muito na veia. Então, e além de tudo, né, voltando um pouquinho na culinária, o que eu pude perceber lá é que tem muitos pratos que são para família, assim, né, para dividir, né, to share. Então, são pratos realmente grandes para você comer em 3, 4 pessoas. Muito comum, muito presente e realmente muito grande. O Madison falou aqui das costelinhas, né, de barbecue também, enfim, mas é gigante, muito grande. Se come bem, se come bem. Eu visitei alguns locais de criação de cavalos, e eu vou te falar que aqueles potros foram muito melhor, tem uma vida muito melhor do que a minha. Olha... E de tão bacana que é, de tão cuidado. E a gente imagina uma fazenda, um local de cavalos, né? O cheiro e... Nossa, é outro mundo. Para quem gosta, visitem, por favor. Além de toda essa parte de degustação. Rodrigo, você conheceu o Kentucky já? Não, ainda não. Não, ainda não. Só conhecia ao sul dos Estados Unidos exatamente pelos filmes que você está falando. Inclusive, são 3 de 3, tá? Assisti todos os 3. Aí o Vento Levou, eu não preciso dizer que eu já assisti muitas vezes. Assisti o Green Book, fantástico o Green Book, mesmo porque, né, eles fazem um road trip, né? Então tá bem dentro, né, do tema. Então, foi fantástico. Né? E o das 3 mocinhas, né, das estrelas, também fantástico. Aquele filme belíssimo, né? Não, infelizmente ainda não fui, Alan, mas breve a gente está indo, né? Precisamos fazer vamos a FRT junto, vamos levar para visitar. Eu queria fazer o Alan um comentário. A Dani falou sobre os pratos para famílias, né? E a gente acho que pode pensar nesse destino para vários perfis de clientes, né? Para famílias, para casais, para apaixonados por música, isso nem se fala. Apaixonada por boa bebida, por um bom whisky, pela boemia, né? A gente tem vários... Ou seja, todo mundo, né? Ou seja, todos. Eu queria dar uma dica, né? Porque isso acontece em diversos locais dos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida que também acontece no sul dos Estados Unidos. Para o pessoal que está escutando a gente, são 2 viagens totalmente diferentes quando você pega a autoestrada e quando você pega a estrada secundária. São 2 viagens completamente diferentes. Se você tem que ir de uma cidade a outra que é mais distante e você não quer parar, pega uma estrada principal, pega uma autoestrada. Mas se você tiver a oportunidade de andar pelas estradas secundárias, você vai ver o estilo de vida de realmente quem mora naqueles lugares. E não somente uma coisa mais turística, né, Alan? Sim, com certeza. E faz toda a diferença, Rodrigo. Como você falou, estradas principais são para a gente chegar mais rápido em algum lugar. E as secundárias são literalmente para a gente fazer aquela estrada cênica, a gente conhecer um pouquinho mais da cultura local. Deixa eu pular para o Tennessee. Eu estou louco para que dê tempo, porque eu trouxe um vídeo para o final que eu quero muito mostrar. E, Rodrigo, você estava falando de alugar carro, me lembrou uma história que eu adoro, porque toda vez que eu vou locar, eu vejo brasileiros, especialmente, aquela velha história, né? Quero alugar um carro pequeno, chega lá, vê que não cabe nem a mala, né? Não, e, assim, é uma ótima oportunidade para alugar aqueles carrões. Eu peguei uma SUV com a Hertz da última vez, que não existe aqui no Brasil, eu queria muito que tivesse, é um espetáculo, vale super a pena. Mas deixa eu ir para o Tennessee. Alguém... Posso começar? Posso ir para o Tennessee, gente? Vamos? Pode, vamos. Vocês viram que eu estou animado, por favor, me cortem. Alan, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para o Rodrigo, já que você falou desse carro de família aí, né?
Rodrigo, sabe o que eu queria que você explicasse para a gente? Porque a gente sabe que hoje existe um pouco de dificuldade do agente de viagem na hora de escolher a tarifa, né, que vai alocar um carro. Então, eu pego All Inclusive com GPS, eu pego só All Inclusive, eu pego a tarifa com taxa, sem taxa, pago no local. Então, eu queria que você explicasse qual a melhor tarifa para quem sai do Brasil, para quem loca o carro daqui, qual a melhor tarifa para comprar? O que eu acho mais interessante é porque isso não somente as nossas locadoras, mas todas as locadoras, elas têm um leque de oportunidades com as tarifas. São tarifas com inclusões diferentes exatamente para caber no bolso de todo mundo, né? Quando você pega um produto mais completo, né, eu digo que tenha combustível, que você não precisa reabastecer para devolver o veículo, ou mesmo com GPS, né, isso é tudo comodidade. Quanto mais comodidade você quer, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, você não tem a obrigatoriedade de pegar o dispositivo eletrônico de pedágio. Você não tem essa obrigação. Mas para comodidade, você pode pegar. Não está incluído nas nossas tarifas. Isso você tem que solicitar localmente na retirada do veículo. Mas eu sempre alerto muitas agências de viagens, né, para oferecer o que cabe, óbvio, no bolso do cliente, mas sempre para a comodidade do cliente, porque o que ele está fazendo lá é o sonho dele, né? Então, se você pensa que é o sonho dele, então quanto mais comodidade está incluído, melhor, né? A gente tem uma questão que eu até gostaria de levantar, talvez posteriormente, para não atrapalhar o Alan, mas como combater, né, essa coisa da compra online, né, das compras com OTAs, né, que normalmente a gente escuta muitas agências reclamando que o cliente comprou online porque estava mais barato, quando na verdade não. Né? Todo mundo sabe que as tarifas que existem de todas as locadoras, a FRT tem acesso a todas elas. Né? Então, se um cliente diz que está mais barato, não é porque está mais barato, é porque tem um produto a menos, ou 2 produtos a menos incluídos. Né? Uma coisa que eu brinco muito, né? Eu estava até comentando com a Dai, é que assim, né, normalmente a gente olha essas promoções online, a gente, né, lógico, abre os olhos e faz assim, nossa, né? Está reluzindo, aquela coisa maravilhosa, mas, gente, nem tudo que reluz é ouro. Então, presta atenção, quando o seu cliente disser que ele está com uma tarifa melhor em algum outro lugar, pede a reserva dele, verifica quais são as inclusões e oferece para ele também, porque você também tem essa tarifa, tá? Até então, porque não tem nenhum milagre, né, Rodrigo? Hoje a gente tem uma tarifa muito similar, né? O que se diferencia você incluir um GPS, que de repente é para um cliente que não precisa do GPS por ter as facilidades do celular hoje, dos aplicativos, né? Para pegar do Waze, e enfim. Então, assim, hoje o que acontece é você pegar e checar aquilo que o cliente está vendo na internet, com aquilo que o agente de viagem está oferecendo, com aquilo que nós, como operadora, estamos oferecendo, e ver se é a mesma locadora, se está incluído todas as taxas ou não, como ele está na internet, né? É realmente fazer a similaridade entre os produtos para entender o que ele está vendendo para o cliente, né? Essa é a grande verdade. É saber o que tem cada produto, né, para poder vender, não perder a venda, né? Eu acho que a ideia é exatamente isso. E vocês, agentes, precisam falar isso para o cliente de vocês. Precisam saber o momento que se vende locação, que é totalmente diferente do momento que se vende aéreo, que se vende hotel, né? Assim como você tem que saber como funcionam as locadoras para poder vender certo, para que o seu cliente, por exemplo, quando ele compra online, ele não tem a menor ideia de nada. Ele não tem ideia de que, por exemplo, comprar em aeroporto é melhor porque você sai do voo, já sai com o carro, porém sempre é mais caro do que comprar em uma loja central, né? Isso é muito importante vocês saberem, né? E isso que a Dai falou a respeito das inclusões, tenham sempre em mente, nenhuma tarifa é mais barata por qualquer motivo. Ela é mais barata porque ela
não tem um ou outro produto incluído, tá? Sempre falem isso com os clientes de vocês. Bacana. Alan, segue Vamos lá. aí para a gente continuar sonhando. Planejando a próxima, vamos lá. Em breve, em breve. Vamos, em breve. Vamos para o Tennessee agora. Eu acho que o Tennessee é um dos estados que eu mais gosto quando a gente fala em música. A gente tem a cidade da música, que é Nashville. A gente tem a cidade do Elvis, né? Especialmente, que é Memphis. E o famosa Graceland, que é onde fica a mansão do Elvis, que é uma visita imperdível. Lembrando que todos os estados do Sul têm todos os tipos de hospedagem, então tem hotéis bem caros, hotéis bem luxuosos, bem legais, e até a opção de hotéis mais baratos, ou mesmo motorhomes, para quem está realmente a fim de fazer um tipo de viagem mais aventureira, mais diferente. Oferece toda a parte de natureza, como as Great Smoky Mountains, são uma cadeia de montanhas, que elas são tão altas que as nuvens ficam pairando sobre os topos, dá para a gente ver. Elas se estendem até West Virginia, para a gente ter uma ideia. Uma variedade enorme de museus, como o Museu da Música Country, como o Museu da Tina Turner, do Johnny Cash, a própria Graceland, que é do Elvis, e 2 avenidas principais, em Memphis e em Nashville, voltadas para casas noturnas, casas com música ao vivo. A seleção é tão grande que para você tocar em uma dessas casas, das 10 da manhã até o último cliente, você tem que ser muito bom. Então, para nós, visitantes, é a garantia de qualquer lugar que você entre, você vai assistir música muito boa. Quem sabe o seu próximo ídolo, né? A próxima banda que você vai seguir. E a minha dica é conhecer a maior quantidade de bares que você puder na mesma visita, porque são todos os tipos de música. Não precisa beber em todos, por favor. Alan, você viu que a gente já estava aqui nesse... Já... Como assim eu vou passar o dia inteiro bebendo nos bares? Aliás, né, Alan, eu nem sei se isso é algo interessante de se falar, mas muitos estados americanos não permitem beber na rua, né? E nessas ruas realmente é liberado. Então, assim, e começa, como você falou, né, de manhã cedo e vai até de noite, porque nos Estados Unidos não é igual aqui pra gente, que a festa vai noite adentro. Lá eles começam mais cedo e chega uma horinha que acaba tudo. Mas, enfim, o dia todo quase você consegue ir nos bares e realmente, assim, como você falou, tem muita coisa legal, é muito bacana, muita gente boa tocando e assim, eles, enfim, eles pegam o estilo musical e aí eles são, gente, eles são artistas mesmo, porque eles convertem no estilo deles, muitas coisas boas de se ouvir, muita gente boa, muito talento, muita opção mesmo, e realmente é bem isso que você falou. O bom, o ideal seria ir de bar em bar, né? Não precisa beber. Uma dica... A dica que eu deixo é o seguinte: todas as nossas tarifas têm motorista adicional gratuito. Isso. Leva o motorista adicional que não beba, entendeu? Leva o motorista adicional que não beba. Motorista da rodada. Porque vai precisar. Eu vou falar que a tentação é grande. Deixa eu terminar com música, então, no Tennessee. A minha dica de filme vai ter a ver com música. Para todo mundo que tem Netflix, busquem aquela cantora chamada Dolly Parton. Ela é uma cantora bastante humilde. Ela, inclusive, tem 2 parques de diversão no Tennessee que são fantásticos. Tem um até na imagem aí. Ela tem uma série no Netflix que cada episódio... O tema do episódio é o nome de uma das músicas dela. E é toda ambientada nos estados do Sul. Então, é uma boa forma para conhecer aquele dia a dia, que a gente já conhece. A maioria dos filmes americanos também feitos pelo Sul. E a outra dica é o nosso querido Elvis Presley. O ritmo do rock and roll foi criado pelo Elvis, vem da infância dele, com a base que ele tinha de música soul, rhythm and blues, de jazz, e ele pegou toda essa linguagem de música e de dança
e transformou numa linguagem própria dele e criou um estilo novo que é o rock and roll. Aliás, ele cantava na igreja, né? Até os seus 11, 12 anos, né? Acho que, não sei se... Eu não sabia, mas eu imagino que muitas pessoas devem saber, eu não sabia. O mais legal é que lá onde ele nasceu, onde ele cresceu e viveu até os 13 anos, eles pegaram a igreja e levaram para lá, e botaram lá. Bem, vamos para o próximo, para o Mississippi, que eu já mostro isso para vocês. Vamos embora? Vamos lá. Me adiantei. Não, por favor, você fez o gancho perfeito para mim. É uma cidadezinha no Mississippi chamada Tupelo. Ela é perto de Graceland, ela fica, acho que 2 horas de distância de estrada. Eles têm nesse mesmo espaço a casa que o Elvis nasceu, que é essa casinha que é minúscula. Você chegou a entrar nessa casa, Daniele? Tinha uma senhorinha lá dentro quietinha, esperando que ela toma conta do lugar ou não? Na verdade, dentro da casa eu não entrei, eu só fiz... na casa que Elvis nasceu, né? E cresceu. Não, eu não entrei, a gente foi até a varanda, mas, enfim, no dia que a gente foi, já estava fechada a casa, então nós não entramos na casa, mas a gente andou tudo ali, eles têm várias estátuas do Elvis em vários momentos, e em volta da casa eles têm uma linha do tempo, então... Quando que Elvis nasceu, muita gente não sabe, eu também não sabia que Elvis é gêmeo, né? Ele tinha um irmão gêmeo que morreu no parto, eu não sabia também. E aí, ali tem tudo cronologicamente, a vida do Elvis, do dia que ele nasceu até o dia, os principais eventos, né? Até o dia que ele morreu, em volta da casa. É bem legal. Eu falo dessa casa que nesse mesmo espaço tem a casa e a igreja. Os dois estão abertos em horários, né, que estão abertos, e na casa, é uma casa muito pequena, e quando eu entrei sozinho e não tinha ninguém, e tinha uma senhorinha sentada na cadeira, mas sabe quando você está tão distraído que você acha que aquilo é a decoração do local, e de repente uma senhorinha se mexeu, eu tomei um susto tão grande. Achou que era de cera. Achei que fosse de cera, exato. Mas então, além da casa do Elvis, a gente tem no Mississippi o nascimento de outro ritmo musical, através de outra colonização, que é o blues, que são tribos que tinham mais esse contato com as cordas, né, musicais. Então, tem o nosso querido B.B. King, que nasceu no Mississippi. Tem uma história que eu adoro e que é uma rota também que tem que passar de estrada, de carro, que são as Crossroads. Está aí na foto do lado do B.B. King. A famosa lenda do Robert Johnson. Diz a lenda que o Robert Johnson parou nessa encruzilhada entre a estrada 61 com a 49 e vendeu a alma dele para ser o maior guitarrista do mundo. Ele é considerado um dos melhores guitarristas, e a minha brincadeira, gente, é brincadeira, não quero arrumar briga com ninguém, mas quem está afim de mudar de vida, olha, é um bom lugar para a gente fazer um pacto aí, por aí. Já gostei, já quero, vou lá. Ô, Alan, deixa eu te perguntar aqui, Norte, ele quer saber, eu acho que nem tem como pensar na quantidade de dias, eu acho que tem que morar lá por uns meses, né, mas quantos dias você indica para fazer um roteiro bacana, digamos assim? Olha, eu ia perguntar isso agora também. Eu acho que roteiro bacana vai sempre depender da nossa disposição de tempo e dinheiro. O mínimo, que é o que eu posso dizer, seriam 2 noites, no mínimo, em cada uma dessas cidades principais. Como a gente está falando hoje de Atlanta, New Orleans e Nashville, eu colocaria 2 dias nessas cidades e todo esse cruzamento entre uma cidade e outra, tentar parar em alguma cidade pequena para ter um pernoite, para a viagem ser mais aproveitada. É a diferença que você colocou, Rodrigo, de ir direto por uma avenida principal ou de ir por estradas mais bonitas, conhecendo um pouquinho mais do povo local mesmo, né? Sim. O Rodrigo... Aproveitar também que perguntaram aqui sobre a locação de carro, né, para isso. Qualquer pessoa pode locar um carro? Quais são os critérios básicos, né? A idade nos Estados Unidos é diferente da idade no Brasil.
Então, explica para a gente como é, né? Se eu posso locar, qualquer um pode, quais são as restrições? Sim, na verdade, assim, né? Para você alugar um carro, qualquer tipo de categoria, você tem que ter pelo menos 25 anos de idade, completos, tá? Tem que ter a carteira de habilitação válida. A nossa habilitação válida é o suficiente. É importantíssimo falar para vocês que essa habilitação, o aplicativo de habilitação que a gente tem baixado no nosso celular, ela não serve, tá, gente? Tem gente chegando com a habilitação no aplicativo e não está retirando o carro. Mas qualquer pessoa com 25 anos de idade consegue alugar. Até 21 anos de idade, pagando taxa de menor, tá? Consegue alugar o carro. O que eu posso dizer, né? Fazer uma rota como essa, que na verdade é um sonho meu, tá, Alan? Depois eu preciso de mais detalhes, saber quanto tempo, né? Eu posso ficar em cada um. Me inclua aí, nossa. Quantos dias eu devo ficar em uma cidade, se a outra eu fico menos, se a outra eu fico mais, né? Mas num roteiro como esse, eu não tenho dúvida que eu faria somente com as estradas secundárias, porque pelo menos eu sou o tipo de pessoa que adoro dirigir, não trabalho à toa nesse ramo, mas eu naturalmente paro nos lugares, converso com as pessoas, adoro entrar em supermercado, em farmácia. Isso tudo faz com que a viagem ela fique muito mais pessoal, né? Você consegue vivenciar. E assim, das coisas que a gente escuta do sul dos Estados Unidos, com toda a coisa da escravidão, da luta, das outras nacionalidades, da comida, tem que ser feito num trajeto, numa estrada secundária. E, melhor ainda, uma estrada secundária, nem pedágio você tem para pagar. Se bem que a Dani falou que ela mal viu pedágio, né, Dani? Eu não vi pedágio. Eu não vi. A gente andou em alguns momentos por estradas principais, outras por estradas secundárias, mas realmente não vi. Acho que foram 2 pedágios que a gente viu, 3 no máximo. E assim, queria complementar, Rodrigo, porque a locação de carro é um tabu muito aqui no Brasil ainda, em relação, assim, à segurança, a medo de dirigir lá. E assim, gente, vou falar, eu sou super ruim de direção, eu dirijo bem, mas eu sou ruim de localização, digamos assim. Eu não sou uma pessoa, assim, super localizada, assim, que chega na cidade e já sabe tudo onde é, norte, sul, leste, oeste. E, assim, é muito tranquilo, porque é muito organizado, é muito sinalizado. Então, assim, tendo um GPS legal, um cartão, um chip, né, que funcione lá e que você possa usar o Waze ou o Google Maps, ou, enfim, algum outro tipo de GPS, é muito fácil de dirigir, não é difícil de dirigir. E, assim, no sul, ali, eu achei as estradas bem tranquilas, não são aquelas autopistas gigantescas que é cheio de viaduto, né, um em cima, um embaixo. Não, é muito tranquilo. Enfim, o pessoal é muito educado, respeita o limite. Então, assim, eu gosto muito e eu acho que essa ideia de ter um carro durante uma viagem te dá uma liberdade muito legal de querer parar, de tirar foto, enfim, de viver realmente o destino em sua totalidade e plenitude. Pode continuar. O aluguel de carro, ele é basicamente a liberdade, né? É a liberdade de você querer parar onde você quiser, se você quiser mudar seu itinerário, e também a segurança, né? A segurança de você estar sempre com a sua bagagem. Aliás, bagagem, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos ter cuidado na hora de vender, saber exatamente quanto cabe de mala dentro de cada carro, né? Mas eu acho que é isso, o aluguel de carro, ele é a liberdade e segurança, né? As estradas, nos Estados Unidos inteiras, as estradas são fabulosas, seja ela autoestrada, seja ela a secundária, elas são muito boas. Sem contar que o policiamento também, né, das estradas, ele faz com que a gente fique muito tranquilo. Muita gente fala para mim que às vezes fica com medo
de parar e perguntar alguma coisa, se tem alguma, por exemplo, às vezes a gente perde sinal, né? Seja do GPS, seja do chip, e aí a gente não sabe para onde a gente vai, mesmo porque a gente já ficou bitolado na coisa de estar no Waze, né? A gente nem olha muito mais para fora. Mas, gente, os policiais nos Estados Unidos, eles têm um prazer enorme de, sabe, te informar, não somente informação sobre estrada, mas eles é uma tranquilidade. É que a gente vive a coisa da polícia aqui no Brasil muito sisuda. O policial americano não é nada assim. Então, assim, se você está na estrada, se você está com uma dúvida, ou até mesmo se você quer parar, tem um policial e você quer conversar com ele, eles vão conversar com você. Fiquem tranquilos, tá? Alugar carro, na verdade, é fantástico. Eu vou contar aqui uma situação que eu tive familiar, né? O meu pai, ele foi recentemente para São Francisco e ele não fala inglês. E nós locamos um carro com a Hertz, né? E eu penso, desesperada aqui, quando ele chegou lá. Falei, gente do céu, o que vai acontecer? Meu pai não vai conseguir tirar o carro, não vai conseguir se virar, não vai chegar a lugar nenhum. Já estava preparada para te ligar já, Rodrigo. E, gente, foi super tranquilo, porque, assim, além, claro, de fazer a locação aqui, né, a gente parcela na FRT, você tem que apresentar o cartão de crédito na retirada do veículo, então tem que ter o cartão de crédito. E como o Rodrigo falou, não só os policiais, mas toda a equipe, né, da Hertz é muito prestativa, eles são muito simpáticos, eles são super disponíveis a ajudar. Então, ele chegou, mostrou o cartão, assinou o contrato, porque já tinha tudo incluído, né? É o tipo de tarifa que eu sabia que era melhor a gente incluir tudo, porque ele não ia se entender ali para colocar os opcionais. Então, assim, fez uma viagem maravilhosa, me mandou o vídeo mandou o vídeo só da autoestrada, falou, filha, que coisa maravilhosa essa autoestrada americana, não tem buraco, tudo lindo, assim. Então, também não tenham medo de oferecer para os clientes a locação de carro, mesmo para os clientes que não têm esse hábito e que gostam muito de dirigir no Brasil. Além de ser uma venda extra, né? Uma venda extra que tem muita rentabilidade. Então, é uma venda adicional que faz o teu ticket médio subir, faz você fazer uma venda de mais qualidade. Não, e uma coisa que é importantíssimo falar para vocês, se vocês, agentes de viagens, não oferecem, eles não compram com vocês. Eles vão comprar online, eles vão comprar localmente, né? Então, vocês têm que oferecer. E outra coisa, assim, que a Dani estava comentando, que era sobre os carros grandes, não necessariamente você precisa pegar um carro luxuoso, mas se dê a oportunidade de uma experiência dentro de uma SUV, de um carro grande, de um carro moderno, equipado, né? Porque realmente a diferença entre, por exemplo, pegar um carro intermediário e um SUV, a diferença não é tão grande, né? E uma coisa que eu sempre brinco, né, em tudo quanto é treinamento que eu dou, o cliente, ele quer pagar mais, ele só não sabe, né? E cabe a gente falar para ele, olha isso daqui, né? Olha que diferença pequena entre esse carro que você está me pedindo e essa outra opção tão moderna, tão fabulosa, que vai te dar, né, poder, né, empoderação. Vender, né? Conhecer o produto te dá o argumento certo para você puxar essa receita para dentro da tua empresa. Então, assim, eu sempre falo, tem que desmistificar várias coisas, baixar vários tabus aí, mas assim, um deles não tenha medo, gente, ofereça, porque realmente é uma venda adicional que traz muito valor agregado ao teu ticket médio e também a qualidade da tua venda. É uma experiência que realmente, assim, as pessoas que vão para lá,
que viajam para os Estados Unidos, muitas, né? Eu conheço muitas pessoas que falam assim, não, quando eu viajo, eu quero dirigir um carro de luxo, que aqui no Brasil é mais perigoso, a gente não vai ter acesso, então é uma oportunidade única, eu quero dirigir um conversível. Eu lembro até hoje que uma vez eu fui com uma turma de amigos para Miami, e eles alugaram um conversível, eu falei, gente, vocês não pensaram na mala, né? Vai ficar lindo o nosso conversível e o carrinho puxando as malas atrás. Mas, enfim, são experiências únicas, maravilhosas, que assim, eu faço o uso de locação de carro aonde eu vou faz muito tempo, inclusive já fiz em outros destinos também, e é bacana, traz uma perspectiva legal, diferente. Enfim, você não precisa ser descoladão, gente. Eu falo por mim, assim, que eu sou perdidaça, assim. Eu não sou... Não. É legal também, né, porque nos Estados Unidos você também tem as rodovias rápidas, né? Então, por exemplo, quem quer alugar um Porsche e quer realmente acelerar um carro desses, você tem a possibilidade disso. Quem nunca sonhou em dirigir um carrão, gente? Quem nunca? E é só levar o nosso amigo Waze na viagem, que você não se perde mais, Daniele. E outra coisa, você não precisa alugar esse carro todo o tempo que você vai ficar lá. Você pode alugar somente para, né, fazer uma linha, né, basta um close, né? Vamos lá. Olha, tem uma pergunta aqui da Lilian. A Lilian está perguntando aí para o Rodrigo sobre a locação de veículo. Se você acha que vai ter mais procura e melhores tarifas nesse momento, Rodrigo? Lilian, sim, eu acho que vai ter. Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Porque no momento os carros eles estão parados. Então, procura e oferta, né? A gente está com bastante oferta e eu tenho certeza, como já começamos a ter uma diminuição nas tarifas para o final do ano em específico, que é quando a gente sabe que o negócio já vai estar funcionando propriamente, mas sim, vai ter uma baixa nas tarifas, como todo o mercado do turismo está fazendo, entendeu? E assim, desculpa, pode falar, pode concluir, Rodrigo. Não, pode falar, querida, pode falar. Não, embora hoje nós tivemos um sextou não tão feliz, né, para o Brasil, eu li algumas reportagens essa semana que disseram assim, esse remanejamento do orçamento familiar é muito benéfico, né? A projeção é que seja muito benéfico para o turismo. Então, muita gente deixou de gastar, viu assim, poxa, aí... Não, pera lá, vai sobrar um dinheirinho que eu tinha programado para minha viagem e agora com essa oferta maior de promoções, de preço mesmo, vamos falar de preço mesmo, né? Oportunidades únicas que estão surgindo em relação a essa demanda reprimida que a gente teve, eu acho que eu assim, fiquei muito positiva com essas, eu li acho que 2 ou 3 reportagens que falavam exatamente isso. O remanejamento do orçamento brasileiro vai propiciar viagens. Então, eu creio muito que seja isso mesmo. Que essas 3 reportagens estejam muito corretas mesmo. Então, é isso que você falou, é demanda, procura, e eu acho que tem muita gente querendo viajar, e vai ter. Se depender de nós, a gente já está pronto aqui. Não, e uma coisa importantíssima, que a Hertz, ela está fazendo diversas ações, né, dentro dos Estados Unidos, né, devido ao Covid e tudo mais, mas falando a longo prazo, que são para os turistas, quando chegarem para pegar os carros, é a garantia de que você vai pegar um carro higienizado, nenhum carro sai sem ser higienizado, né? A gente sabe que isso vai durar um pouco mais de tempo, então essa é uma garantia que você pode ter com a Hertz e com as outras nossas locadoras, a Dollar e a Thrift, é que nenhum carro ele é entregue sem estar higienizado, tá? Alan, uma pergunta aqui da Daniele. Ela perguntou, qual é o melhor aeroporto, por onde que chegamos para fazer a Rota da Música? Melhor pela Geórgia, melhor por New Orleans, por onde chega? Olha, a minha única dica não importa onde você quer chegar,
Só lembra que essa viagem não precisa ser toda ela feita de uma vez só. Se você puder fazer um trecho da viagem, se você só tiver 10, 15 dias, são muitos destinos, tem muita coisa para ver. Qualquer aeroporto que você use de entrada é um bom aeroporto, é só você fazer uma rota que tenha a ver, porque dá para fazer literalmente uma triangulação. Então, dá para entrar e sair pelo mesmo aeroporto. O ideal é entrar por um aeroporto e sair e ir embora por um diferente. Então, tanto faz Georgia, quanto New Orleans, quanto Nashville, qualquer um deles. A gente voou, gente, via Panamá e chegamos direto em New Orleans, né? Ali o aeroporto, na verdade, não fica em Nova Orleans, fica um pouquinho para frente, ali numa cidade que é 1 hora de Baton Rouge, né? Acho que esse é o nome da cidade. Sim. Que, aliás, é bem bonita. Que é a capital, que é linda. Que é muito bonita. Enfim, a gente chegou e saiu por ali. Voo direto, eles saíram meio-dia. Eu não fui com eles porque eu estava lá nos Estados Unidos, então eu encontrei com eles lá. Então eles só saíram, se não me engano, meio-dia daqui e chegaram 11 horas da noite lá em New Orleans. Alan, a gente vai fazer um roteirinho, né? Vai disponibilizar, na verdade, uma sugestão de roteiro agora para os nossos clientes depois da live, com Nashville, Atlanta e New Orleans, né? Com essa dica aí para que vocês possam ter uma opção, entender um pouquinho, né? Com a locação de carro já incluída. Então já vai sair aí uma dica para os clientes que estão em dúvida de como fazer esse roteiro. Continua aí, Alan, que ainda tem ainda. Vou aproveitar o gancho de New Orleans, que a gente está falando tanto, e vou fechar com o último estado que eu queria mostrar para vocês hoje, que é a Louisiana. A capital é Baton Rouge, que você teve o prazer de conhecer, que tem um dos melhores festivais de jazz e soul que eu já fui na vida. New Orleans é uma das cidades que eu acho que tem o maior apelo para o brasileiro. Primeiro, porque eles têm o Carnaval, o Mardi Gras, que é um feriado religioso. A Louisiana tem um sincretismo religioso muito parecido com o nosso aqui do Brasil. Aliás, eles vão até um pouco além, porque eles chegam até no voodoo, que a gente não tem por aqui. E é um barato como eles lidam com esse sincretismo no dia a dia deles na cidade. Exemplo, os funerais são festas. Vai uma banda de jazz tocando na rua, eles levam o corpo no caminho do cemitério e é uma festa. A ideia deles é que você faça aquela transição de uma forma feliz. Eu já cansei de seguir enterro sem saber, tá? Porque tudo vira festa em New Orleans. Eles fazem a mesma coisa para casamentos. Vai uma bandinha levando os noivos para a igreja. Dá para notar que é festa o tempo inteiro na cidade. Qualquer esquina que a gente vire, que a gente passe, tem algum músico muito bom tocando. A diferença lá de Memphis, de Nashville, que a gente vai para esses locais para assistir a música ao vivo, em New Orleans isso está intrinsecado na cidade, isso está exposto em qualquer rua que a gente vá. E mais ainda com o religioso, tem muitos tours, tem muita opção de fazer visitas inusitadas, como fazer a Rota dos Vampiros. Vocês lembram daquelas séries de vampiros como True Blood, por exemplo? Tudo filmado na Louisiana. E tem roteiros específicos para isso, para lobisomens, para fantasmas. Então, tem todo um tipo de turismo sobrenatural também bastante disponível e que as pessoas até não sabem muito sobre isso. Outra coisa é de arquitetura. A Louisiana foi anexada mais tarde. Ela teve uma colonização da Espanha. A parte de arquitetura toda de New Orleans é basicamente espanhola. Essas casas, como tem aí na foto, essa casa toda de aço, né, com todas essas coisas de ferro, é uma cultura típica da Espanha, mas depois ela foi vendida para a França. Então, toda a parte de cultura que tem até hoje, até na culinária de New Orleans, é bem baseado na França. Até o símbolo de New Orleans hoje em dia é mais francês. Então, essa mistura de uma cidade completamente internacional, New Orleans, a Louisiana em si, ela é completamente diferente de todo o Sul e completamente diferente de todos os Estados Unidos e tem um tipo de vida, um tipo de levar a vida bastante parecido com o nosso aqui no Brasil.
Mais uma vez, Daniele, uma cidade que não tem problema de beber na rua. Para nós brasileiros é normal, a gente está acostumado com isso por aqui. Para os americanos e para os turistas em geral, significa que eles estão naquele ritmo de festa. Eles se perdem, né? As pessoas enlouquecem na rua. Os bares todos vendem drinks com tamanhos absurdos. Você Essa é a melhor parte de não beber, é você sentar e ficar vendo. E ali você não precisa nem longe, né? É uma parada na sua frente. Uma dica minha é fazer um tour pelos locais históricos, especialmente bares históricos, que você vai conhecendo toda a história, a arquitetura e vai aprendendo a fazer um drink típico do bar local. É um barato, só registrem para ter alguma coisa para lembrar depois, tá, gente? Por favor. Sim. Outra coisa da Louisiana, duas coisas. Primeiro que é o... Lembram lá no início, quando eu falei da Georgia, que eu trouxe O Vento Levou, aquela casa grande, as senzalas? Esse tipo de casas grandes e essas plantações ao redor são muito típicas em todos os estados do Sul. Na Louisiana, a gente tem essa mesma casa grande de O Vento Levou, só que com o entorno completamente diferente. Lá a gente tinha plantação de algodão, aqui a gente vai ter plantações de cana-de-açúcar. Infelizmente, a mesma história de escravidão. Essas tribos trouxeram o jazz, que são instrumentos mais de sopro, mais com vocal também. Então, ficou toda essa tradição cultural. E todas essas plantações, a gente chama de plantations, essas casas grandes, elas estão abertas à visitação, a maior parte delas. Tem um exemplo aí da foto da Laura Plantation. Tem várias outras. Em cima tem a Rumas House. E muitas delas são específicas para a vida dos negros, para a vida dos escravos daquela época. E é um aprendizado, é uma aula, é historicamente tão importante, eu acho tão interessante fazer esse tipo de passeio enquanto a gente está visitando, que não tem como não colocar isso no nosso roteiro. Mais uma coisa, o estado da Louisiana é o primeiro estado americano que é tax-free. Para quem não sabe, para nós estrangeiros, para nós brasileiros, a gente pega o imposto que a gente pagou naquela mercadoria de volta. Então, se eu comprei uma máquina de foto, um computador, uma roupa, qualquer coisa que eu possa trazer comigo, eu tenho o direito de pegar esse imposto de volta. Então, dá para fazer aquela brincadeira de compra mais um pouco, bem legal. Melhor pegar um carro maior, né, Rodrigo? Sempre melhor, sempre melhor. Gente, nós poderíamos ficar dias aqui, porque eu estou apaixonada. Já quero ir, já vou locar meu carro lá na Hertz, na SG, para confirmar a minha viagem. Eu posso deixar com vocês, eu sei que o nosso tempo está estourando. De New Orleans eu vou fechar, só para lembrar, para ter de referência, vocês me perguntaram qual aeroporto que é melhor. Eu acho que só fazer um roteiro que você queira seguir e estipular por ali. Uma das grandes liberdades desses destinos é essa, você criar a sua viagem. E o aeroporto de New Orleans é em homenagem ao nosso querido Louis Armstrong. Eu queria passar agora, para finalizar, deixar um videozinho. Na verdade, eu trouxe 2 vídeos para vocês. O primeiro eu gostaria de mostrar agora, que é o do ritmo da música, que é a famosa trilha da música. Esse vídeo eu fiz uma seleção com as 3 cidades, New Orleans, Nashville e Atlanta, com carro, com conversível, como vocês falaram, que é um sonho, né? Fazendo essas 3 cidades. Eu acho que é uma forma boa da gente entrar em contato um pouquinho com a música e com o que a gente pode ver nessa viagem. E é só um exemplo, é um vídeo rápido. Pode ser? Vamos lá. Contigo aí, Walter. Muito bom, hein?
E como saber se os 30 já passaram? Antes do último vídeo. Nossa, revivi minha viagem aqui. Ai, eu fiquei com inveja de você, Dani. Ai, gente, foi muito gostoso. Foi realmente assim, sabe, um lugar assim que eu tinha vontade de conhecer, mas obviamente não estava no meu top list. Obviamente não sei por que não estava no meu top list. E assim, foi muito surpreendente. Cada cidade, cada lugar foi muito interessante, assim, e me causou essa sensação de estar em casa, assim. É muito engraçado isso. Que legal. Uma das coisas que eu gosto nessas viagens, Dani, é que a gente reviaja depois do lembrar. E essas são as viagens que mais significam, que mais têm um impacto na gente, né? Quando a gente pode lembrar e trazer toda essa emoção, até mesmo os gostos que a gente teve em cada um desses locais, para reviver esse passeio. De culinária, que acho que a única coisa que eu esqueci de falar da Louisiana é que é bastante baseada na França e tem muita coisa diferente para a gente degustar. Walter, eu queria só que você pudesse botar o meu último slide. Eu quero. Para quem ama pimenta, tem museu de pimenta, gente. Tem a fábrica da Tabasco, na Louisiana, inclusive. É imperdível a visita, é um barato também. E, Nossa, aliás, eu entrei numa loja lá, eu gosto de pimenta, eu entrei numa loja, gente, uma loja gigante. Eu acho que tinha mais de, sei lá, mais de 2.000 tipos de pimenta. É uma delícia, é realmente fantástico. Eu quero deixar desde agora o meu contato com todo mundo que está assistindo. Já tive o prazer, acho que a gente já teve alguns contatos antes, mas quem quiser essa apresentação, quem quiser dicas, eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, até mesmo para quando vocês forem conhecerem. Eu acho que nesse momento nós somos vendedores de sonhos e a gente está vendendo esse sonho da próxima viagem e eu quero que os primeiros que vejam, que queiram, que desejem, que viajem sejam vocês. Então, contem, por favor, comigo. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca a gente está assim, grudadinho com a nossa missão, que é realizar sonhos. Então, acho que isso é fabuloso, a gente poder contribuir com todo mundo e assim, despertar aquele desejo. Eu não vou dizer desejo de viajar, porque acho que todo mundo está com desejo de viajar, mas despertar aquele desejo, assim, de sair um pouquinho do trivial, de sair da caixa, de trazer coisas novas, de incrementar aí a sua venda através de um produto único, de um produto diferenciado e de até mesmo conhecimento de um novo destino num país que é tão buscado por nós brasileiros. Exato. Você falou, Dani, logo no início, do Museu da Segunda Guerra Mundial em New Orleans. Só para lembrar, toda a história americana está nos Estados do Sul, inclusive a Guerra Civil Americana, muitos anos antes, se passou por lá, e toda a parte de colonização também. Então, é literalmente história. A gente sempre acha que tem que ir para a Europa para conhecer um pouco da história, e tem muita coisa aqui pertinho, do lado da gente, que a gente pode aproveitar para conhecer. Então, eu convido vocês todos e me coloco à disposição para quando vocês quiserem viajar. E lembrando que tem ali, gente, no início da nossa live, tem um Travel South USA, guia de inspiração, tem um link ali para vocês que vocês podem acessar, tem muitas informações que o Alan já disponibilizou para a gente. Nós vamos também mandar, através dos nossos comerciais, o link com o vídeo, um produto que vai sair depois da live. Então, vai ter muita informação ainda que vocês podem estudar, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui na live. Posso deixar só aquela última surpresinha, Dayana? Isso, vamos lá, a última surpresa. Olha, nós trouxemos para vocês, a gente falou tanto de Sul, e eu sei que o primeiro ritmo, vocês viram que a gente passeou por vários ritmos musicais, mas eu sei que o ritmo que fica mais na cabeça de todo mundo é a country music. Então, eu trouxe um especial. É um mashup, são 3 músicas em uma. São 3 hinos da música country americana. Eu espero que vocês conheçam e reconheçam os astros que estão nesse vídeo. E só uma pegadinha.
A última música é super conhecida, todo mundo conhece essa música através da Whitney Houston, que popularizou essa música no ritmo pop, mas essa música foi composta no ritmo country e ela foi composta pela Dolly Parton. E a gente vai poder ver essa música no estilo dela original, além de 2 outros hinos antes. E toda a parte visual desse vídeo foi feita com os produtores da Georgia, de cinema da Georgia. Então é um bom mix para a gente ter esse gostinho especial dos estados do Sul. Vamos lá. Walter, coloca para nós aí. Ai, que delícia. Já fiquei aqui pensando. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. life is older, older than the trees, Younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia. Mountain mama, take me home. Country roads, If I All my memories, should stay, they gather around her. I won't. a miner's lady, stranger to blue water. So I'll go, dark and dusty, yet I know, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrops in my eyes. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, on the road again, like a band of gypsies we go down the highway. We're the best of friends, Insisted that the world keep turning our way. Our way. country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, Oh, take me home, country roads. Oh, I hope life treats you kind, and I hope you have all you dreamed of. I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. And I will always love you right. You'll always love you. country road, take me home. Country I just can't wait to get home. I found love's making music with my friend. I can't wait to get home. Take me O vídeo, por favor. Eu acho que a gente
Gente do céu, tive que parar de olhar, porque eu ia chorar demais se eu ficasse olhando muito, mas é muito emocionante. Eu acho que eu não falei isso no começo, antes, mas eu acho que a música lá, ela é tão forte, assim, ela é tão significativa que ela realmente causa isso dentro das pessoas. A música é, de uma forma geral, né, algo que te remete a uma lembrança ou algo ou alguém. Então, acho que você está lá submerso dentro da onde nasceu muitos ritmos musicais, muitas pessoas que são ícones, né, da música, ídolos da música. Então, eu acho que é realmente um destino muito especial e ela cumpre a missão que a música tem, assim, como objetivo principal, e cumpre com louvor, porque realmente não tem como você não, mesmo que você não curta um estilo ou outro, é tudo tão único que não tem como não gostar. Que bom, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez, a FRT, por me trazer, por estar aqui, ter essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E estou à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem. Queria só saber a opinião, na verdade, a teoria do Rodrigo sobre a Dolly Parton, porque me parece, Rodrigo, que ela é tipo Cher, não é isso? Como é que você fala? É que, na verdade, eu brinco com a Cher, que o pessoal fala assim, eu preciso assistir um show da Cher ainda esse ano e tal, porque senão ela vai parar. Não é mais a Cher, né? A Cher, na verdade, ela tá lá no Ceará junto com o Elvis, né? Junto com o Michael. E, na verdade, é uma drag que tá no lugar da Cher. E também da Dolly Parton é isso. É uma drag que tá no lugar da Dolly Parton, entendeu? Gente, olha, eu já assisti o Alan muitas vezes, muitas apresentações, mas assim, eu também, né? Eu sou manteiga derretida, tô aqui também chorando igual a Dani. E eu quero muito agradecer a presença de vocês, não só pelos destinos, pelos lugares maravilhosos, pelos ensinamentos, né, Rodrigo e Alan, mas por todo esse alto astral, por tudo que vocês têm de energia boa para mostrar para os nossos clientes que a gente está na mesma vibe, está todo mundo aí buscando conhecimento, buscando conhecer lugares novos, oferecer experiências para os nossos clientes, e com parceiros assim como vocês, que são maravilhosos. Então, eu agradeço muito, muito, muito novamente a live e a presença de vocês hoje aqui com a gente. Obrigada, gente. Obrigada. Vocês foram incríveis. Não, a gente é que agradece, né? Eu e o Alan, a gente precisa muito de vocês, porque um parceiro como o FRT não é todo dia que a gente encontra, e ter a oportunidade de não somente falar para vocês, mas falar para todos os seus... É até chato falar parceiros, são amigos, né? A gente acaba criando amigos para os amigos de vocês, né? E trazer isso para dentro da nossa casa, porque a gente está em casa, né? E trazer isso para dentro da nossa casa e transmitir para eles não somente esperança, mas conhecimento e tentar desvendar tudo isso. E não sendo diferente do que eu sou, sempre muito piegas, né? Falar de sonho, falar de viagem, falar de alugar carro, falar de... Eu que estou louco para conhecer o sul dos Estados Unidos, que eu não conheço, né? E, gente, obrigado, foi uma oportunidade incomparável. Eu agradeço muito a vocês essa oportunidade. Obrigada. Obrigado mais uma vez, gente. Obrigada. E convido vocês a conhecerem os Estados do Sul assim que a gente puder. E lembra que estamos todos juntos nessa, a gente vai sair dessa juntos. Com certeza, com certeza. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês que assistiram. E a gente espera que vocês tenham gostado e que vocês tenham curtido e que a gente possa ter contribuído aí um pouquinho, plantando uma sementinha dentro de vocês. Obrigada, até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.